Vamos dar continuidade aqui à nossa escola bíblica. Hoje a gente está na lição 4. Se você tem a revista, abre aí a sua revista, na lição 4. E nós vamos falar hoje sobre a vocação do apóstolo Paulo. Paulo e a vocação para ser apóstolo. Pode passar, por favor. A gente vai usar o versículo base, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1. Diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. É um versículo pequeno, mas tem muitas informações relevantes aí para a gente. Pode passar, por favor. E a essência desse versículo é que Deus chama as pessoas para que as pessoas realizem grandes coisas no reino de Deus. E assim como Deus chamou o apóstolo Paulo, Ele chama cada um de nós. Que esse reino, que é o reino de Deus, que é o reino dos céus, nós já estamos vivendo nele. Nós fazemos parte dele. Pode passar, pastor, por favor. Muitas pessoas, elas acreditam que o reino de Deus ainda está por vir. Mas não, se nós olharmos lá no Evangelho de Lucas 17, 20 e 21, fica muito claro isso para a gente. Diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus, ele não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está ele. Porque o reino de Deus, ele está no meio de vocês. Ou seja, nós estamos vivendo agora, no presente, o reino de Deus. E a gente vai estudar hoje, basicamente, 3 tópicos. O primeiro, que é o ponto de partida para a vocação do apóstolo Paulo. O segundo tópico é a vocação dele, que foi efetivada por Jesus Cristo ressuscitado. E o terceiro ponto é a vocação do apóstolo Paulo versus o tempo que ele passou no deserto. O que ele aprendeu nesse tempo de deserto dele. E eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias em Atos 9, de 15 a 22 e Gálatas 1, de 11 a 18, vão ser as 2 leituras que nós mais vamos fazer aqui hoje. A lição de hoje ela está baseada nesses 2 textos. Atos 9, 15 a 22. Quem quer ler para a gente? Quem pode ler? Amém ou misericórdia? Deixa eu marcar Atos 9 e vamos lá para Gálatas 1, do 11 a 18. Quem achou pode ler para a gente, por favor. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que me anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus,
e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com os servos e permaneci com ele 15 dias. Obrigada, irmão. Pode passar, por favor? Então a gente vai começar agora no ponto 1, em cima dessas 2 leituras que a gente fez. A lição é toda em cima dessas 2 leituras. O ponto 1, que é o ponto de partida para a vocação do apóstolo Paulo. Pode passar, por favor. E aí a gente vê, lá em Gálatas 1,15, Paulo mesmo diz assim: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Pode passar, outro. E lá em Atos 9, 15, 16, diz assim, Jesus falando: vai, porque é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Pode passar, por favor. Então, aqui nesses 2 versículos, o que a gente vê? Tanto lá em Gálatas, quando Paulo conhece, ele tem noção da presciência de Deus sobre a vida dele. E tanto aqui em Atos também, a gente também observa a presciência de Deus sobre o apóstolo, sobre o profeta Ananias. Então Deus manda Ananias ir porque Paulo, ele diz que Paulo era um vaso escolhido. Então Deus, a gente observa aqui a presciência de Deus na vocação do apóstolo Paulo. Pode passar. Mais uma passagem, Atos 9:17, diz assim: e Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Paulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E sejas cheio do Espírito Santo. Paulo, pode passar, por favor. Paulo, aqui a gente observa que ele foi batizado no Espírito Santo e a gente observa que ele viveu a plenitude do Espírito Santo. O ministério dele foi todo baseado no contato dele, né, na intimidade dele com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus capacitou ele para que ele vivesse a sua vocação. Pode passar, por favor. E para encerrar esse primeiro tópico, a gente observa aqui os nomes, né? Paulo e Saulo. Pode passar, por favor. A mudança do nome de Saulo não veio por uma ordem de Deus. Ela aconteceu simplesmente por causa da origem do nome dele. Após a sua conversão, o nome de Saulo passou para Paulo. E a gente vai ver algumas coisinhas agora importantes com relação a isso. Muitas pessoas acreditam que foi Deus que mudou o nome de Paulo, mas não. Deus, ele mudou durante a história da Bíblia o nome de várias pessoas, né? Como a gente pode observar. Mas o nome de Paulo, ele não foi, o nome de Saulo, ele não foi trocado para Paulo por Deus. A gente observa que quando ele se chamava Saulo, né? Por que ele se chamava Saulo? Porque é um nome judeu, ele era judeu, é uma derivação de Saul. Saulo veio da tribo de Benjamim, ele foi circuncidado como os judeus, e ele tem o significado de pedido ou desejado. Então Saulo era um judeu que perseguia os cristãos. Pode passar, por favor. E quando ele se converte, ele começa a ser chamado de Paulo, que é um nome gentil. Por isso que algumas histórias, elas mostram pra gente, algumas histórias não, alguns estudos mostram pra gente que provavelmente por isso é que ele é chamado de o apóstolo dos gentios. Significa pequeno
e alguns estudiosos também dizem pra gente que o fato dele se julgar o menor dos apóstolos tem a ver com o significado do nome dele, pequeno, mas isso algumas pessoas acreditam que sim e outras que não. E ele deixa de ser um judeu que perseguia cristãos e ele passa a ser, após a sua conversão, um cristão. Então pode passar, por favor. Então aqui a gente observa claramente, cortou ali mas a gente observa claramente que a sua vocação mudou. Mudando a sua vocação, o nome dele também mudou. Alguns estudiosos dizem que foi Pedro que que começou a chamar de Paulo. Então, mudando a vocação, o nome dele também foi mudado. Pode passar, por favor. O segundo ponto é que a gente vê claramente, como a gente viu nas duas leituras, que a vocação de Paulo, ela foi efetivada por Jesus Cristo, pelo Cristo ressuscitado. Lá em Atos 9, de 3 a 6, mais uma vez a gente vê. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele perguntou: quem é o Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Então a gente vê aqui também a presciência, né, de Deus, e que Paulo foi encontrado, Paulo foi confrontado por Jesus ali. Não foi uma miragem, ele teve realmente a visão de Jesus Cristo ressuscitado. Pode passar, por favor. Eu sou Jesus, ele teve um encontro com Jesus ressuscitado. E qual era a vontade de Jesus para Saulo? Que ele se tornasse um embaixador de Cristo, um pregador do Evangelho, como a gente vê isso bem claro lá em Atos 9, 20. Tá? Pode passar aí. Muitas das cartas de Paulo, para as igrejas que ele plantou, né, elas começavam assim, lá como a carta de Efésios: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então ele tinha total consciência da presciência de Deus, ele tinha total consciência de que foi pela vontade de Deus que toda essa mudança aconteceu na vida dele, que toda a conversão aconteceu na vida dele. E aqui a gente vê, né, uma figuração de Paulo vendo Jesus, recebendo Jesus, e foi um momento que ele foi confrontado, em que ele recebeu um chamado de Deus, onde ele precisava definir, ele teve a sua vocação mostrada por Jesus. Pode passar, pai. E o último ponto, que é a vocação de Paulo versus o deserto. O que tem a ver o deserto de Paulo com a vocação, com o chamado dele? Logo depois que Paulo foi batizado, ele partiu para o deserto da Arábia, no último versículo que a irmã Luz leu lá em Atos, ou em Gálatas. Lá em Atos 9, 19, que é quando ele termina e ele recebe o batismo, a gente tem um gap aí, uma desconexão da história. Então a gente deve pular de Atos 9, 19 lá para Gálatas 1, 17, para a gente entender essa parte da vocação de Paulo com ele no deserto. Tá? Porque depois dele ser batizado, dele receber o profeta Ananias, a Bíblia diz para a gente que ele vai, mas ele já está lá na carta de Gálatas, ele foi para a Arábia, e lá na Arábia ele passou 3 anos no deserto. Por que ele foi para lá? Por que Paulo teve esse deserto na vida dele? Ele resolveu ir para lá porque ele era totalmente desconhecido. Ele foi viver junto com os nômades lá no deserto, ninguém conhecia ele. E ele precisou desse tempo de comunhão com o Senhor para ele entender o que estava acontecendo com ele. Por que Jesus tinha aparecido para ele? Por que ele tinha sido escolhido
escolhido do Senhor para deixar de ser um perseguidor dos cristãos e passar a ser um apóstolo de Jesus Cristo. O ministério de Paulo, ele precisava de uma preparação muito dura, uma preparação mais dura, mais ousada, tá? E ele precisava desse tempo de comunhão com Deus. Pode passar. E aí, foi no deserto, lá na Arábia, nesse tempo que ele ficou, que Deus transformou Paulo. Deus transformou Saulo no líder que ele precisava ser para levar a expansão do reino de Deus. Então, todo esse processo de autoconhecimento, de aceitação do Saulo na época, né? Saulo virando líder, né? Que ele já era Paulo, e passando a expandir o reino de Deus, aconteceu com ele no deserto, um momento muito difícil da vida dele, de solidão. Então ele passou 3 anos lá no deserto da Arábia para poder cumprir mais ou menos 25 anos de ministério. E isso diz muita coisa para a gente vai ver ali na conclusão logo mais. Pode passar, por favor. E aí, Paulo lá no deserto, o que a gente pode tirar, né, de lição disso? O que Deus fez com Paulo no deserto? Lá ele teve a possibilidade, né, a oportunidade de reavaliar suas crenças perante Deus e de confrontá-las. Tanto de ser confrontado, quanto tirar suas dúvidas com Deus. Ele aprofundou o seu relacionamento e o conhecimento que ele tinha sobre Jesus. Porque eu acredito que, na época que ele perseguia os cristãos, ele tinha uma visão sobre Jesus Cristo. Depois que Jesus Cristo aparece para ele e ele vira um apóstolo do Senhor, ele começa a entender que ele foi criado, ele nasceu para levar o Evangelho, a visão dele muda completamente. Isso não acontece de uma hora para outra. Ele precisava desse tempo no deserto sozinho. Lá também ele se preparou para explicar a sua vocação aos líderes da igreja lá em Jerusalém, que eram os líderes que ele prestava contas, de que antes ele perseguia, mas agora ele vai passar a proteger. Então ele precisava de um argumento, né? Então o deserto também serviu para isso. Pode passar, por favor. No deserto ele aprendeu que a simplicidade ela é a base do cristianismo, né? Isso também é uma coisa que nós aprendemos quando estamos passando por um deserto. Jesus Cristo, as coisas de Jesus elas são simples, que a gente não precisa de muita coisa, né, para ser feliz com Jesus. Ele aprendeu a dominar as suas vontades e a substituí-las pela alegria e pela salvação de Jesus Cristo. Porque a gente viu nas outras lições que Paulo, ele era um cara que vinha de uma família com posses, ele tinha estudo. Então imagina, você mudar a sua vida completamente de uma hora para outra e se isolar no deserto. A gente tem que aprender muito sobre domínio próprio. Eu acredito que ele aprendeu muito sobre domínio próprio, sobre paciência, né? E sobre ser feliz com aquilo que Jesus, com o pouco que ele estava tendo de Jesus naquele momento. Pouco em relação a bens materiais, né? Porque a revelação, o crescimento espiritual que ele estava tendo ali, aquele momento de comunhão com Jesus, aos meus olhos era uma coisa extremamente grandiosa e valiosa, preciosa, né? Pode passar. E a depender somente de Deus, porque no deserto ele passou esses 3 anos só ele e Deus na solitude. Então a gente também aprende a depender só de Deus. Já caminhando para o final da lição, a gente conclui o seguinte: algumas coisas que essa lição ela nos mostra, né? Não só sobre a vida do apóstolo Paulo, mas sobre as nossas vidas. Que identificar e colocar em prática o seu chamado é ter sido convocado e capacitado por Deus para o cumprimento de uma tarefa que Deus estabeleceu para a sua vida, como Deus estabeleceu a tarefa ministerial de levar o Evangelho para a vida do apóstolo Paulo. Deus estabeleceu uma tarefa na vida de cada um de nós. A gente precisa entender que o mérito não é de quem foi chamado. O mérito não foi de Paulo, que foi chamado por Deus para ser ministro do Evangelho.
a tarefa que nós vamos realizar, ela não pertence a quem foi chamado. O ministério do apóstolo Paulo, ele não pertencia a ele no sentido de que se o apóstolo Paulo não tivesse aceitado, ou tivesse confrontado o Senhor de maneira a ser rebelde, desobediente, o Senhor levantaria outra pessoa. A Bíblia nos mostra isso em outras histórias. Então a tarefa, ela não era de Paulo. A tarefa, o chamado que Deus me deu, a tarefa que Ele me deu para exercer, ela não é minha. É tudo para a glória de Deus. A gente abraça as causas e dá o nosso melhor, assim como Paulo fez, mas a gente tem que entender que todo o mérito, tudo é para a glória de Deus. E a gente precisa entender também, quando a gente entende o nosso chamado, que isso não deve se tratar de um peso, mas sim de um privilégio concedido pela graça divina. Quantas vezes o apóstolo Paulo sofreu por Jesus, foi preso, foi chicoteado? Tem uma passagem que fala só das mazelas que ele sofreu por conta do Evangelho. A gente tem que ter tudo isso na nossa mente, que não é nada mérito nosso, é tudo para a glória de Deus. E que na verdade, pode passar, por favor. E que na verdade a gente aprende com essa lição é que Deus, ele não mudou o seu método para vocacionar, para chamar as pessoas em quem Ele quer. Para isso Ele usa muitas vezes experiências dolorosas, experiências que a gente só consegue ter, assim como o apóstolo Paulo teve, passando por um deserto. E que a gente precisa aguçar a nossa sensibilidade espiritual para identificar qual é o chamado de Deus para nossas vidas. Porque o chamado de Deus, a gente pode passar, por favor. E aí eu pergunto para os irmãos: você já descobriu o seu chamado? Você sabe por que você está aqui nesse mundo? Você sabe o que Deus quer de você? Você já descobriu qual é a vontade de Deus para a sua vida? Se você ainda não descobriu, porque nem sempre, Deus trabalha de várias maneiras, nem sempre Jesus vai aparecer para a gente como Ele apareceu para o apóstolo Paulo, de maneira tão clara e deixar as coisas claras para ele, como foi com ele. Mas existe lá em Mateus 28, Marcos 16, existe um chamado geral para quem é de Jesus, para o povo escolhido de Jesus, que somos nós, que é ir e levar o Evangelho. Isso é um chamado geral, é a obrigação de todos nós, é o que Deus espera de nós. Mas Ele tem um chamado personalizado, Ele tem uma vocação individual para cada um de nós. Mas para isso a gente precisa ter relacionamento com Ele, para a gente entender o que Ele quer de nós, para isso ficar claro, a gente precisa ter vida de intimidade com Deus, praticar as disciplinas espirituais, buscar. Porque não é sempre que Jesus aparece para a gente, e fala: você é o meu vaso escolhido. Então, muitas vezes não é claro, na maioria das vezes não é claro desse jeito. E aí eu deixo essa reflexão para a igreja, para que a gente saia daqui hoje pensando: qual que é o meu chamado? Eu estou no caminho que Deus escolheu para mim, ou eu estou fazendo as coisas pela força do meu braço? Era isso. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, tiver alguma dúvida que eu souber, senão os pastores estão para isso. Amém?